Aqui, cabe uma pergunta, obviamente. Doutor, o senhor é candidato a prefeito, o pré-candidato, obviamente, o senhor colocaria o seu nome à disposição nas eleições do ano que vem? Nesse momento ninguém é candidato, né? O que tá surgindo são algumas pré-candidaturas e mais do que surgindo algumas, o que eu tenho visto são candidaturas refluindo, né? Pré-candidaturas refluindo. Muita gente que estava pensando em ir, já dizendo que não vai mais. O próprio Darcy aí, nesse acordo do PSD com o Novo, a gente já vê que dificilmente o Darcy vai ser candidato. Então, assim, eu estava dizendo aqui em off, né, para vocês, e posso falar em público, que assim, não é algo que eu estava visualizando nesse momento, né? Mas, diante desse quadro que se apresenta, eu acho que o centro, a postura do centro político, a centro-esquerda, tem que apresentar também uma proposta para Joinville, né? Então, assim, eu me disponho a fazer essa contribuição para a cidade, né? É uma coisa que a gente vive a cidade, eu gosto muito de Joinville, sou apaixonado por Joinville, e vendo essa situação, eu acho que tem muita coisa a ser melhorada, muita coisa a ser aperfeiçoada, né? Eu acho que a política tem que ser tratada e a gestão da cidade tem que ser tratada, como eu falei, não de modo dogmático, a partir de princípios abstratos que você não consegue aplicar no dia a dia, ou que, se aplicar, vai ser nocivo para a cidade, sim, de uma maneira pragmática, tratando contribuições que vieram, seja da direita, seja da esquerda, mas que podem ser úteis para a cidade no dia a dia. Um dos exemplos é essa questão de privatizações. Falamos do exemplo de São Paulo, que aconteceu agora. Outra questão, relacionamento com o governo federal. Quem é que tem portas abertas em Joinville? O prefeito tem com o governo federal? E não tem, principalmente porque não quer. Porque tem uma boa parte do governo federal que não discrimina, né? Uma boa parte, eu digo, de projetos que são automáticos lá. Eu não vejo a Prefeitura de Joinville se engajando nisso. E nós já estamos aí no término do 3º ano de mandato, né? O PL tem uma postura ainda mais radical nesse sentido, né? De não conversar com o governo e tal. Nós conversamos. Nós temos as portas abertas em Brasília. E eu acho que isso o joinvilense tem que considerar antes de considerar questões dogmáticas, questões às vezes ideológicas, que não tem nenhuma relação com a gestão da cidade, que não tem nenhuma relação com o dia a dia da cidade, com a mobilidade, com o cuidado com Joinville, com as questões de saúde, a própria educação. Joinville tem hoje em dia, tem há anos já quando eu fui vice-prefeito, isso, Joinville a educação é perfeita. Bom, é perfeita comparando com quem? Comparando com o primeiro mundo, o Jorge, que vem lá da Espanha? Ou comparando com outras cidades que estão... Vamos pegar o exemplo do Brasil, então, para não precisar pegar da Europa. Como é que está a nossa educação em relação à do Ceará? O Ceará tem as aprovações no PISA, nos exames. Como é que está Joinville nisso? Vamos pegar o Espírito Santo, que tem um governador que é correligionário meu, governador Casagrande, que está fazendo lá uma gestão, foi reeleito agora, muito boa. Então, assim, eu vejo que essas questões precisam ser melhor debatidas. Como é que está a capacitação dos nossos professores? Não só de fazer uma pós-graduação, então, como é que está a capacitação deles no dia a dia para entender as demandas que surgem aí nessa sociedade tecnológica? Tudo com projeto sem licitação. Oi? Tudo com projeto sem licitação. Aí precisa... E a grande maioria com origem em Minas Gerais, tá bom? Então, Agora, professor... Deixa eu só fazer mais uma pergunta para ele, depois que eu passar para o Jorge. Rodrigo, você que participou da administração, citou grandes obras aqui de Luiz Henrique, de Tebaldi. De Marco Tebaldi. Infelizmente não podemos citar do Vitor Freita também, que foi um prefeito realizador. Mas principalmente na primeira gestão. Na primeira gestão, na segunda foi meio cambalhete, mas na segunda foi bom. Não podemos falar o mesmo do Carlito Meires, não podemos falar o mesmo do Udo Deller, e muito menos do atual prefeito. Mas então eu quero te fazer uma pergunta. Você é joinvilense como eu sou joinvilense, nascido aqui. Eu acho que só nós dois aqui. Não. Você também? Nascido aqui. Opa, eu também. Tá bom, eu vou te contar uma piada. Rara maioria. Vou te contar uma piada sobre isso. Mas é assim, ó. Me diga,
porque o presidente da Câmara outro dia falou em obras, porque são grandes obras. Às vezes trocar a tampa, a porta do banheiro lá de uma escolinha é uma grande obra para aquela comunidade. Foi o que ele falou. Não falou. Foi a leitura dele. Eu já estou dando Uma exagerada. uma exageradazinha. Mas o programa aqui nasceu porque eu comecei o programa junto com o falecido Henrique Schiste aqui, o Wagner Dias, porque eu sou joinvilense, eu quero ver essa cidade fluir. A imprensa aqui não é paga, não temos recurso de ninguém, nem queremos, muito menos do poder público. Me cite você uma única grande obra da atual administração, uma só, à altura da cidade de Joinville, a maior cidade do estado. Uma. Essa tem que chamar um pessoal para vir aqui para dizer. Eu de fato desconheço. Né? Todo mundo desconhece. E essa questão da autocar, é importante fazer essa duplicação, mas aí faz a duplicação inteira, mas fazendo uma parte ali, embolando a cidade. Não, e outra coisa, né? Eles são marqueteiros. Abre um buraco aqui, abre um buraco lá, para dizer que estão trabalhando. Coloca a imagem da autocadef hoje. Veja o autocar. Eu queria falar, só para não fugir ainda, o Carlito, de fato, ele não fez obras viárias grandes, mas é importante a gente ter justiça, a questão do saneamento. Né? Quer dizer, ele fez que é aquela obra que ninguém vê, mas que tem um sentido enorme. E por falar em saneamento, tem uma outra área que eu gostaria de abordar também, que é essa ambiental, a questão do tratamento do lixo, por exemplo. Né? Pô, nós temos aí uma gestão que se diz moderna, né? Novo, muita gente jovem que eu conheço, tem muita gente ali, acho que até conheço das antigas, que acho que até já votou em mim em uma ou outra eleição. Mas assim, qual é a contribuição que a gestão está dando para a questão de aperfeiçoamento, né, dos resíduos? Agora vai ter essa usina de incineração. Será que é o melhor método ainda?